Olá, hoje a gente vai mergulhar assim em Isaías capítulo 43. É uma passagem, nossa, muito rica, né? Fala de identidade, promessas, um chamado bem direto de Deus. Uhum. E já começa com uma força tremenda, né? Mas agora sim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o redimi, eu o chamei pelo nome, você é meu. Isso já logo de cara estabelece um tom muito pessoal, né? Exato. É a base de tudo ali. Fundamenta a relação inteira. Deus não é tipo uma entidade distante. Ele é o Criador, o Redentor específico de Israel. Ele dá identidade, você é meu, e segurança, não tema. Total. E entender isso é crucial para sacar a profundidade do que vem depois, mesmo com as dificuldades que o texto vai mostrar. E que dificuldades, né? As imagens são muito fortes. Atravessar águas, passar por rios, andar no fogo. O que me pega é que a promessa não é tipo, vocês não vão passar por isso. Não, não é isso. É, eu estarei com você quando você passar. Essa garantia de presença dentro do perigo, como isso se conecta com Deus se apresentando como o único salvador logo em seguida? Então, isso que é o fascinante. As metáforas água e fogo, bom, elas representam as provações mais extremas, os perigos que a gente sabe que vem na vida, né? Sim, A promessa de Deus estar junto ali no meio e não de tirar o problema é muito radical. E aí conecta direto com eu mesmo sou o Senhor e além de mim não há Salvador. faz sentido. Quer dizer, o livramento de verdade, a capacidade de atravessar isso sem ser destruído, não vem do nosso esforço, nem de outro lugar. Vem só dessa relação com esse Deus presente, que é único. Nesse contexto todo de proteção, salvação exclusiva, aí Israel é chamado de testemunha. O texto diz: Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, para que saibam, creiam e entendam que eu sou Deus. Isso parece ir além de só ver algo acontecer, né? Com certeza. Que tipo de testemunho ativo é esse? Exato. Não é um papel passivo, de jeito nenhum. Ser testemunha aqui é viver de um jeito que a própria vida, a experiência do povo, sabe, demonstre para o mundo quem é Deus. Que ele é real, que ele é único. Uhum. É um contraste muito claro com os ídolos das outras nações, que o texto mesmo fala, né? Ídolos mudos que não podem fazer nada. E aí vem, antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Nossa. As testemunhas validam isso com a própria história, a história vivida sobre o cuidado desse Deus. Essa ideia de testemunhar o que Deus já fez é muito forte. Mas aí Isaías dá uma virada, né? Que parece até meio estranha. Sim, vem uma mudança. Ele diz: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no ermo. Pedi para esquecer os grandes feitos do passado, depois de basear a identidade neles. Que tipo de novidade é essa que ele está anunciando? Parece disruptivo? É uma tensão bem interessante mesmo. Esse esquecer não é tipo apagar a memória, sabe? Acho que é mais no sentido de não ficar preso lá atrás. Entendi. Não ficar só olhando para o retrovisor. Exato, porque Deus está agindo de formas novas, talvez até mais surpreendentes. A coisa nova, caminho no deserto, água no ermo, não é só repetir o passado, tipo a libertação do Egito. Certo. É como se fosse uma releitura da salvação. Deixa de ser só uma libertação de algo ruim, para ser uma provisão divina no meio de uma situação que parece impossível. É um modelo de esperança que talvez se aplique mais à vida de fé contínua, sabe? Nas dificuldades do dia a dia. E é bem depois dessa promessa de algo novo, assim, inesperado, que o tom muda de novo. Agora para uma crítica bem direta. Pois é. Deus aponta a negligência de Israel. Contudo, você não me invocou, mas você me sobrecarregou com seus pecados. Como essa bronca, essa repreensão dura, se encaixa logo depois de uma promessa tão cheia de esperança? Essa combinação é chave para entender a dinâmica da relação. Mostra a tensão, né, entre a fidelidade de Deus, a iniciativa dele sempre, e a nossa falha humana, que é recorrente. É verdade. Mesmo detalhando a negligência, o peso dos pecados do povo, a resposta de Deus não é a condenação final. Pelo contrário, aí vem a declaração de graça mais talvez surpreendente do capítulo.
Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. É muito forte isso. E o ponto central é a motivação. Por amor de mim. O perdão não vem porque o povo mereceu. Ele flui da própria natureza de Deus, do propósito dele. Mas o capítulo não termina só na graça, né? Ele fecha com um tom mais sério, uma advertência sobre as consequências se a rebelião continuar, mesmo com essa oferta de perdão toda. Fala de profanar líderes do templo, entregar Jacó à destruição. Sim, essa conclusão é um lembrete importante. A oferta de graça, de perdão, ela é radical, é central, mas ela não anula a responsabilidade humana. As escolhas têm consequências. Uhum. Existe um chamado ali, fica claro, para uma resposta, para arrependimento, para fidelidade. É a contrapartida humana para a iniciativa divina. Então, olhando para Isaías 43 como um todo, o que a gente vê é um quadro bem complexo, né? Um Deus que é criador próximo, redentor fiel, protetor presente nas piores horas, o único salvador, Isso, e que chama o seu povo para ser uma demonstração viva disso tudo. perfeito. A dinâmica central que fica é essa. A fidelidade e o amor redentor de Deus que continuam, que persistem, mesmo com a infidelidade humana. Isso leva à promessa de perdão e à visão dessa coisa nova, uma restauração que vai além do que se espera. Sim. Mas essa promessa anda junto com a advertência séria sobre a responsabilidade, sobre as consequências das nossas escolhas. Isso deixa a gente pensando, né? Como essa ideia de Deus fazendo uma coisa nova, abrindo caminhos no deserto, pode falar com a gente hoje. Especialmente quando a gente pensa nessa tensão que o próprio capítulo mostra, o perdão oferecido de graça e as consequências bem reais da negligência espiritual. Fica aí uma reflexão.